Graça e paz, amado e amada de Deus, este é o encontro com a Palavra de Deus em família. Amados, vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, por esse momento de meditação na Tua Palavra, de aprendizado. Senhor, dependemos de Ti, que o Teu Santo Espírito esteja conosco, me ajudando, Pai, na pregação da Tua Palavra, no anúncio da Tua Palavra, mas também abrindo os olhos e ouvidos espirituais das pessoas que estão acompanhando este devocional. Pai, que as pessoas ouçam a Tua voz através da Tua Palavra, que será anunciada agora. Abençoa a vida de cada um deles, Senhor. Este é um trabalho feito por amor às pessoas e por amor ao Senhor, para que, pela Tua bondade e misericórdia, todos sejam alcançados e tenham pleno conhecimento da Tua verdade, para o bem de cada um de nós. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Tudo bem, amados? Mais uma semana. Estamos aqui, mais uma vez, para refletir, meditar na Palavra de Deus. E eu quero convidar vocês a abrirem o Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Nós vamos fazer, a partir de hoje, amados, uma reflexão sobre o primeiro sermão de Deus aqui na Terra, o sermão de Jesus. Deus estava encarnado aqui entre nós, coisa que havia sido já profetizada ao longo de centenas de anos em todo o Antigo Testamento. E Deus, na plenitude dos tempos, no momento em que Ele determinou, o momento em que o povo estava maduro já para avançar no conhecimento dEle, porque até então tinham apenas a lei que visava comportamentos externos, como uma criança, né, que a gente educa e diz o que pode e o que não pode fazer. Mas então Jesus vem, neste momento agora, para subir o nível, para dar um entendimento àquela lei, porque ela estava sendo mal interpretada. Faltava muita coisa, especialmente misericórdia, especialmente generosidade, bondade, amor, e um coração verdadeiramente voltado para Deus, e não focado no externo, mas cheio de hipocrisia. Então é um sermão maravilhoso, amados, porque Jesus vai trabalhar esse coração, né? O coração de todos nós, e Ele vai dizer o que de verdade é importante para a nossa vida, para a nossa felicidade. Tanto que esse sermão vai começar com as bem-aventuranças. E é interessante porque, se nós notarmos, e nós vamos ler daqui a pouco, as bem-aventuranças parece que estão ligadas a algo que não é muito aprovado por nossa essência humana. Porque muitas vezes vai tratar ali de um sofrimento. Como é que eu posso ser feliz no sofrimento? Como é que eu posso ser feliz vendo o outro melhor do que a mim? Ou seja, assumindo uma posição de humildade, de humilhação diante do outro. Aonde eu posso ser feliz chorando as minhas misérias, sendo perseguido? Então é isso que nós vamos meditar hoje. É óbvio que não dá para a gente entender essas coisas em um versículo apenas, mas em todo um contexto. Porque Deus, Ele nos dá a sua palavra por completa e ela é interpretada por ela mesma. Então nós vamos usar aqui vários textos que vão justificar os comentários que eu farei com vocês ao longo dessa leitura. Hoje nós vamos ler, amados, do versículo 1 de Mateus, capítulo 5, e vamos até o versículo 20. E eu vou lendo, vou explicando, depois a gente reflete sobre algumas coisas, amém?
Então, diz assim a palavra de Deus. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Era muito comum, amados, o mestre, sentar. Quando ele se sentava, significava que ele ia explicar, que ele ia compartilhar alguma coisa. Então Jesus viu uma multidão, subiu o monte, os seus discípulos o seguiram, ele se sentou e todos se sentaram ao redor. Então ele começa a ensinar. Nós vamos ver que essa multidão que Jesus viu vai se achegando, porque no final do sermão, lá no final do capítulo 7, nós vamos ver Jesus dizendo o seguinte: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Amados, os escribas eram os mestres, os que escreviam a lei, portanto eles conheciam muito bem a lei. Escribas, os fariseus, E aqui as multidões estavam maravilhadas porque Jesus as ensinava com autoridade. É importante a gente entender que nós só temos autoridade naquilo que a gente pratica. Jesus era autoridade naquilo que ele iria ensinar, porque ele vivia aquilo. Porque as pessoas enxergavam nele aquilo. Era íntegro de coração, ou seja, aquilo que ele falava era o que ele fazia. Se você quer ser autoridade em algo, para que você possa ensinar este algo às pessoas, e para que essas pessoas, então, queiram te ouvir e seguir aquilo que você ensinou, é importante que você seja o exemplo naquilo que você ensina. Voltando lá para Mateus capítulo 5, então Jesus vai começar assim, no verso 3, aí vem então as bem-aventuranças, entendendo que bem-aventurança significa muito feliz feliz aquele que. Então, felicíssimo, bem-aventurados, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Amados, vamos parar aqui um pouquinho nesses 3 primeiros versículos e vamos entender alguma coisa, O que é ser pobre de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito, amados, não é algo pejorativo como nós ouvimos normalmente no mundo. O mundo vai falar, nossa, aquela pessoa é pobre de espírito, Ou seja, um espírito pobre, um espírito miserável, um espírito ruim. Jesus não estava se referindo a isso. Jesus estava se referindo aqui à pobreza de espírito como humildade. Tanto que nós vamos ver em algumas traduções, talvez até na tradução que você tenha hoje em mãos, desse versículo, felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amados, a humildade de espírito é aquela que nos coloca numa posição inferior à de Deus. Quando nós reconhecemos que a sabedoria de Deus é melhor do que a nossa, que os ensinamentos dele é melhor do que o nosso. Humildes de espírito. Quando eu estou cheio de arrogância, quando eu estou cheio de riquezas deste mundo, Ou seja, quando eu me firmo na minha conta bancária, nos meus diplomas, na minha posição social, quando eu estou firmado em coisas deste mundo, não sobra espaço para eu receber as coisas de Deus, o reino de Deus no meu coração. Por quê? Porque eu estou rico demais.
para ter essa humildade de receber os seus ensinamentos. Logo, o reino de Deus não vem a mim. O que é o reino de Deus? O reino de Deus, ele não vem em visível aparência, como nós vemos lá no Evangelho de Lucas. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de nós. Na oração que Jesus vai ensinar aqui no capítulo 6, que nós veremos adiante, Jesus vai dizer, venha o teu reino e seja feita a tua vontade na minha vida, como ela é feita nos céus, pelos teus santos anjos. Então, deixar Deus, o reino de Deus, viver em nós, significa eu seguir o ensinamento dele, é obedecê-lo. E um coração rico não está aberto para receber o reino de Deus. Então é isso que Jesus está falando aqui desse versículo 3. E no versículo 5 ele vai dizer, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vejam só, os mansos herdarão a terra. Amados, veja só o que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Veja, amados, lembra o que eu disse? Jesus tinha autoridade, porque ele ensinava aquilo que ele é. Eu até corri o risco agora de dizer o que ele era, o que ele fazia. Não, porque Jesus era, é e será. Ele é eterno, ele é de eternidade a eternidade. Ele estava no princípio da criação, tudo foi feito através dele. Jesus é Deus e veio ao mundo nos reconciliar com o Pai. E por ele ser, então ele ensinava. A sua palavra, ela representa aquilo que ele é. Isto é a palavra de Deus, amados. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós entendemos quem é Deus. Porque antes de eu falar, eu sou. Isso Deus, né? Amém? E ali então, no verso 4, né? Porque eu pulei, eu falei o 3 e o 5, para justificar então isso que a gente acabou de ler em Mateus 11. Mas no verso 4 ele diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Amados, que choro é esse? Esse é o choro, né? Daquela pessoa que reconheceu, ao ouvir a palavra de Deus, o seu estado de pecado, o seu estado distante de Deus, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. E aí então, quando eu reconheço a santidade dele e olho para a minha pecaminosidade, bate um arrependimento profundo, um quebrantamento do meu coração, que, se sincero, me levará a um arrependimento e a um esforço de agradar ao meu Pai. Não um agradar para receber em troca o amor, porque Ele já me deu o seu amor. Ele já veio ao mundo e Ele já pagou na cruz do Calvário o meu pecado e o teu pecado. Ele já provou o seu amor por mim. A única coisa que eu preciso é me constranger com este amor e, por amor, me esforçar para ter a transformação que Ele deseja para mim. A minha fé nele vai promover em mim um esforço de mudança, um esforço e um amor por sua palavra. E aí então acontecerá aquilo que o apóstolo Paulo nos diz, Deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que você conheça qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2.
Então é isso que Jesus quer para nós. Quer que nós sejamos transformados, mas nós precisamos deixar que Ele nos transforme. E quem pode renovar a nossa mente é a sua palavra. Nós nos enchemos diariamente, amados, de coisas do mundo, vendo TVs, filmes, séries em rodas de amigos, de pessoas. Aquilo que nós nos enchemos é aquilo que vai nos transformar. Nós somos o que lemos. E não é só uma leitura de livros, é a leitura que é a observação do mundo, a observação de coisas. Aonde estiver o meu tesouro, lá estará o meu coração. Se o teu coração, se o teu tesouro está na palavra do Senhor, está no reino de Deus, lá estará o teu tesouro. E é isso que você vai se encher, todos os dias, meditando dia e noite na sua palavra. Amados, verso 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Só que aqui nós precisamos entender que a justiça de Deus é diferente da nossa. Tem gente que tem fome e sede de justiça como um justiceiro, como juiz, julgando as pessoas e condenando as pessoas. E por isso irando-se e xingando e indo às redes sociais e difamando, cortando relações, enfim, amados, nós somos, a justiça humana, ela é diferente da justiça de Deus. Enquanto o ser humano julga para condenar, Jesus Cristo veio para perdoar. Deus nos chamou para sermos perdoadores, não julgadores, tanto que Ele vai ensinar mais adiante. Com a medida que vocês julgarem, serão julgados. Com a medida que vocês perdoarem, serão perdoados. Ele vai ensinar até na sua oração, conforme eu citei no capítulo 6, Senhor, perdoa os meus pecados, as minhas dívidas, os meus erros, assim como eu tenho perdoado aqueles que têm errado comigo. Veja, e nós dizemos amém a isso, que assim seja. Amado, se você não estiver perdoando o erro do outro, Deus também não vai te perdoar. É isso que a palavra vai dizer, e nós vamos ver isso com muita clareza. Jesus nos chama para a justiça de Deus. Quando nós éramos transgressores, rebeldes à sua palavra, Ele veio ao mundo, nos chamou à reconciliação e pagou por todos estes pecados na cruz do Calvário. Esta é a justiça de Deus, e por isso a palavra diz que nós fomos justificados. Justos ficamos pela obra que Ele realizou em nossa vida. Por amor, é um amor que nos constrange, como eu disse, nos constrange a uma mudança de caminho, a uma conversão. Em vez de seguir nos moldes no mundo, não vos amoldeis, não vos formateis a este mundo, mas deixem-se ser transformados por Deus. Foi o versículo que nós mencionamos, Romanos 12, 2. E aí você vai entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a tua vida. Bem, versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que é ser misericordioso? Deus diz que a sua bondade e misericórdia dura para sempre. Amados, alguém que tem misericórdia perdoa. Alguém que tem misericórdia tem compaixão pela miséria do outro. O que faz, essa minha compaixão? Em vez de acusar, procurar entender, amar. Jesus vai dizer, ame os seus inimigos, ore por aqueles que te perseguem. Vão até eles com amor. Compartilhe com eles a miséria que você vivia antes de conhecer a Jesus e ofereça a Ele uma nova forma de ser, de agir, um novo caminho na presença de Deus. Diga a Ele que Ele está perdoado, que não tem problema, o que passou. Proponha uma nova relação, um novo caminho com Ele.
se possível for. A palavra diz: mantenha a paz com todos naquilo que depender de vocês. Verso 8: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Amados, a palavra do Senhor também vai nos dizer, né, que toda maldade, né, toda impureza nasce no coração. Os maus pensamentos, o assassinato, o adultério, tudo nasce do coração, a cobiça. Tudo começa aqui, amados. É do coração que procedem as fontes da vida. É do coração que procedem os maus pensamentos também. Por isso Jesus está muito mais preocupado neste sermão em tratar a fonte da vida, que é o coração. A lei foi dada para que nós tivéssemos um comportamento externo à vista dos outros. Mas isso nunca transformou o coração das pessoas. Basta vocês olharem, amados, as leis. Então, Código Penal, Código Civil, né? A Constituição Federal, vocês vão ver ali, né? A lei mostrando o erro e condenando as pessoas, mas a lei nunca impediu o assassino de cometer o assassinato. Nunca impediu o ladrão de roubar. A lei só tem o poder de mostrar o erro, mas não tem o poder de transformar as pessoas. Assim é a palavra de Deus, a lei de Deus. Então Jesus agora está trabalhando o coração. Por quê? Uma mudança de dentro para fora. Porque os atos externos são guiados por aquilo que eu tenho aqui dentro no meu coração. Entende isso? Aquilo que eu falo mostra e revela o que o meu coração está cheio. Se eu fico irado e eu não resisto a isso, e eu vou às redes sociais e falo coisas inadequadas, eu estou simplesmente refletindo aquilo que eu sou por dentro. E eu não falo que eu não cometa erros. Amados, eu sou um ser humano como você, pecador, imperfeito, mas orando todos os dias ao Senhor para que Ele transforme o meu coração, que Ele me dê um coração igual ao dele, e que eu possa seguir, então, os seus ensinamentos. Para quê? Para que eu possa ser também bem-aventurado, né? Bem-aventurado, como eu disse, é feliz aquele. Mas em algumas traduções nós podemos também ler bem-aventurado como muito abençoado. Abençoado é aquele. Amados, verso 9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Amados, você é um pacificador ou você é aquele que põe lenha na fogueira? Cada vez que alguém vem e conta algo sobre alguém, você vai lá e alimenta essa mágoa, essa tristeza, essa raiva. Amados, Deus não veio nos chamar para isso. Deus veio nos chamar para conciliar. Primeiro, nos conciliar com Deus. Depois, nos conciliar com o próximo. Perdão, não julgamento, reconciliação, pacificação. Jesus disse lá em João, capítulo 14, verso 27, eu deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Amados, Jesus veio nos trazer a paz com o Pai. Por quê? Porque pelo nosso pecado, desobediência e rebeldia, por nós negarmos o tempo todo a sua palavra, por rejeitarmos a sua palavra, nós lemos tudo menos a palavra de Deus. E damos um monte de desculpas que não servirá quando estivermos diante dele. Nenhuma desculpa servirá, porque Deus nos deu tempo. Deus enviou para nós mensageiros.
para que a palavra dele fosse ouvida, fosse lida, fosse meditada por cada um de nós. Mas ele nos deu a sua palavra para que nós pudéssemos então entender este amor, entender como se vive enquanto filho de Deus. Amado, se você acha que todos são filhos de Deus, você está enganado, porque não leu a sua palavra. João vai dizer lá no capítulo 1, mas a todos que receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a estes deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não porque nasceram da carne e do sangue, da vontade do homem, mas pela vontade de Deus e pelo poder dele. É um novo nascimento. Esse novo nascimento nos regenerou, fomos gerados novamente. Nova criatura, para não vivermos mais segundo a vontade da essência humana, mas segundo a vontade de Deus. Esse é o desejo de Deus para a nossa vida. E é isto que vai evidenciar que nós de fato temos fé em Jesus Cristo e por isso estamos buscando essa transformação. Amados, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amados, aqui Jesus não está dizendo aquele que é perseguido pela justiça porque cometeu um crime. Aqui, de novo, Jesus está falando da justiça de Deus, a justificação, a sua obra redentora. A justiça de Deus que vivida em nós faz com que nós perdoemos, não julguemos, agimos de forma pacificadora, de forma mansa, diante da raiva, da ira do mundo. Amados, quantas pessoas, muito embora não me ataquem diretamente, rejeitam a palavra de Deus que eu declaro aqui a vocês. Infelizmente eu sei que isso acontece, às vezes até na própria família. Por quê? Porque estão presos a tradições, presos a fábulas e mentiras, e a palavra de Deus vai contra essas coisas. E por ir contra, essas pessoas rejeitam. Rejeitam o que eu falo. Na verdade, não estão rejeitando o que eu falo, mas rejeitando a Deus. Porque assim aconteceu também com os profetas antes de Jesus Cristo. Aconteceu com os apóstolos depois de Jesus Cristo. Felizmente hoje, ao menos aqui no Brasil, nós não sofremos esse tipo de perseguição. Nós temos liberdade para pregar a palavra de Deus para o bem das pessoas, para a salvação daqueles que vierem a crer. E muitas vezes nós não fazemos aquilo que temos liberdade. E se olharmos para a história da igreja, lermos a palavra de Deus no Antigo Testamento e o Novo Testamento, nós vamos ver que eles sofreram perseguições e foram mortos, torturados. E mesmo assim, não deixaram de anunciar o Evangelho da salvação. Por quê? Porque eles tinham fé em Jesus Cristo. Porque viram, andaram com Jesus Cristo. Viram o seu poder. Então eles sabiam, seus olhos viram tudo o que ele fez. E Jesus disse, se vocês não creem na minha palavra, creiam ao menos nas minhas obras, porque elas testificam quem eu sou. Quem deu, amados, ao longo dos séculos, de toda a existência humana, olhos a cegos de nascença, ressuscitou mortos, fez coxos andarem, fez milagres, prodígios. Quem ressuscitou dos mortos? Só Jesus Cristo. Amados, então ele mostrou quem ele era, quem ele disse que era,
o Filho do Deus vivo, o próprio Deus encarnado, para ter um relacionamento próximo conosco, para provar quem Ele era, para que nós pudéssemos crer nisto. Amados, nós não vivemos naquele tempo, porque foi um tempo de dor, um tempo de perseguição. Nós vivemos num tempo de graça, onde basta a fé salvífica, a fé em Deus, a fé em Jesus, na sua obra, na sua ressurreição e nos seus ensinamentos, para nos transformar, para que nós sejamos santos como o nosso Pai é, para que sejamos preparados para o seu reino de glória. E a evidência da nossa salvação é essa transformação. Amados, tem 3 tipos de cristãos. Aquele que tem a Bíblia e não lê, não serve. Aquele que tem a Bíblia, lê, mas não pratica. Não tem a vida transformada. Não cumpre a missão e o propósito de Deus nela revelados. E existe aquele que tem a Bíblia, lê, ama a palavra de Deus, a compartilha e busca diariamente, no poder do Espírito Santo, no amor de Deus, uma transformação. Este é o que tem verdadeiramente fé. Amados, Deus não quer pessoas perfeitas, porque não existem pessoas perfeitas, mas Ele quer corações sinceros, que queiram de verdade obedecê-lo e andar segundo os seus ensinamentos. Para que a nossa reflexão não fique muito distante, eu vou parar por aqui. Mas eu quero, amados, que vocês reflitam muito sobre isto que nós pensamos, né, e falamos. E só para finalizar, eu gostaria de fazer um comentário, que a bem-aventurança não está no meio, não está na pobreza de espírito, não está no choro, não está na fome e sede de justiça, não está nestas coisas, amados, na perseguição que a gente sofre, não. A bem-aventurança está no fim. Por quê? Porque o pobre de espírito terá o reino de Deus. Porque os mansos, os que choram, serão consolados. Porque os mansos herdarão a terra. Porque quem tem fome e sede de justiça terá a fome e a sede saciada. Porque os misericordiosos alcançarão misericórdia. E, amados, muitas vezes a nossa ira impede a nossa misericórdia. Porque os limpos de coração verão a Deus. Porque os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E porque os perseguidos pela justiça de Deus, acusados injustamente, todos estes, é para exultar de alegria, porque há grande recompensa nos céus para vocês. Amados, a bem-aventurança não está no momento e na circunstância, mas está na promessa. E Deus não é homem, como diz a palavra, não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. E aquilo que Ele prometeu, Ele cumprirá. Vamos orar? Deus amado, obrigado, Senhor, por esse tempo de meditação. Pai, guia-nos ao longo da Tua palavra, neste sermão do monte, o sermão da montanha, conhecido por muitos, que nós possamos, ó Deus, não apenas interpretar e aprender, mas viver os Teus ensinamentos, porque nós sabemos que há grande recompensa nisso. E é isso que nos deixa muito felizes, ó Pai, e abençoados. Eu abençoo a vida de cada amado que ouviu este devocional
Eu oro, Senhor, para que o Senhor use a tua palavra, essa santa semente, no coração de cada um deles, para que haja, Pai, realmente transformação, mudança de vida, amor por ti, por tua palavra e salvação. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amados, uma semana de paz, de bênçãos na presença de Deus e até o nosso próximo devocional. Quem quiser emitir comentários aqui abaixo no descritivo do vídeo, onde eu terei aqui os textos mencionados, façam isso. Eu terei o maior prazer em compartilhar com vocês a palavra de Deus. Eu não vou falar nada por mim, como sempre, mas eu responderei à luz do Evangelho, à luz das Sagradas Escrituras, porque aqui o foco não sou eu, o foco é Deus e o teu coração. Em nome de Jesus. Amém.